Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para o clássico vídeo de livros novos na estante. Aqui eu tô mostrando de janeiro, de fevereiro, uma coisinha, um pouquinho de dezembro também. Ficou um finzinho de dezembro que vai aparecer nesse vídeo também. Tô aqui com um chá, ainda meio quente demais, vou deixar ele aqui um pouquinho. E, enfim, dividi então em 4 categorias. Temos Semana de 22, Clubes de Assinatura, ficção e não ficção. Então, caso você tenha interesse em um desses grupos e queira pular direto, os tempos vão estar aparecendo aí embaixo. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, em janeiro eu fiz uma matéria pro jornal Cândido sobre a semana de 22. Aliás, eu vou deixar a capa da edição porque ficou bem bonita. E, enfim, é uma matéria falando sobre a semana, mas também sobre vários aniversários e centenários que a gente está vendo tanto no ano de 22 quanto nessa década, né? A década que a gente está vivendo. Acho que grandes obras da literatura fazem aniversário por agora, assim. Então é uma matéria muito legal de se escrever. E um dos meus entrevistados foi o Francisco Alambert. Ele é historiador e professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP. E uma das coisas que ele fala é que o mais interessante desses momentos que a gente está vivendo, desses aniversários, é que eles nos propõem uma chance de reinterpretar o que foi o evento e como a gente quer entender esse período e esse momento e esse evento e tudo mais. E eu achei isso muito legal, principalmente tendo em vista alguns desses livros que eu recebi esse mês, porque muitos deles vão nessa linha de tentar reinterpretar e o que desse mito da semana de 22 e do modernismo ficou pra gente hoje, como a gente entende o que é importante, o que é criticável e por aí vai. Então eu achei esse aspecto da fala dele muito interessante, justamente por entrar, assim, ficar bem perceptível nesses lançamentos. Então eu vou começar mostrando 4 livros que são livros mais acadêmicos, um pouco mais teóricos, sobre a semana. O primeiro deles é o Modernismos, 1922-2022. A organização desse livro é do Gênesis Andrade, mas ele é uma coletânea de 29 ensaios sobre o período, sobre a semana, sobre o modernismo e como a gente está entendendo isso hoje. Então, se você tem interesse no tema, eu acho que vale a pena dar uma olhada no sumário, porque a gente tem muitas pessoas falando sobre muitos aspectos. Algumas coisas que eu estou interessada, por exemplo, tem um artigo sobre a Claxon, né, a revista, A Forma Inquieta da Claxon, o suplemento dominical do Jornal do Brasil. Então essa é um texto que me interessa bastante, quem escreveu foi o Daniel Trent. As Mulheres na Semana de 22 e Depois também me interessa bastante, quem escreveu esse é a Regina Teixeira de Barros. Enfim, por aí vai, tem muita coisa interessante aqui, eu acho que esse aqui é um livro de consulta e um livro base bem importante pra gente pensar sobre tudo isso hoje em dia. Nessa linha, um outro lançamento bastante inusitado, também da Companhia das Letras, assim como o primeiro, inusitado, porém curioso e interessante, é o Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a Moda, da Carolina Cassarim. Esse é o primeiro livro da Carolina. Ela é figurinista e doutora em artes visuais e ela também tem ela é graduada e mestre em letras. Ela é figurinista e professora. E aqui eu acho que ela vai falar um pouco sobre a moda do período, as roupas do período, e principalmente, né, focando aqui no casal e o que isso significava, afinal de contas. Eu achei um tema bem inusitado, porém bastante interessante, fiquei bem curiosa com esse lançamento. Um livro que me parece que vai questionar bastante uma questão importante da semana é a Modernidade em Preto e Branco, Arte e Imagem, Raça e Identidade no Brasil, de 1890 a 1945, do Rafael Cardoso. Também saiu pela Companhia das Letras. O Rafael Cardoso é historiador e membro do programa de pós-graduação em História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador associado à Universidade Livre de Berlim. E esse aqui é um livro que vai repensar um pouco a questão das classes e da participação de outros grupos, né,
A gente talvez associe sempre o modernismo com aquele grupinho de São Paulo, né, aquelas pessoas específicas. E o que me parece que o Rafael vai argumentar aqui é que desde o surgimento das primeiras favelas na década de 1890 e 1900 até a reinvenção do carnaval nos anos 30 e 40, passando pelo boom das novas mídias impressas e da fotografia, o modernismo atravessou diversas classes sociais e áreas geográficas. E ele vai trazer uma releitura radical do movimento, trazendo à luz elementos absolutamente centrais para seu desenrolar. Achei bastante interessante também a proposta e acho que tem potencial de ser um livro bastante impactante, né, na maneira com que a gente vai ver o período. E, por fim, o último nessa linha de pensar sobre o período e as pessoas envolvidas tem aqui o Lira Mensageira, Drummond e o Grupo Modernista Mineiro. Então aqui, opa, acho que deu uma sacudida. Então aqui a gente está saindo um pouco desse foco da semana e de São Paulo, propriamente dito, e pensando no modernismo a partir desse grupo que gira ali ao redor do Drummond. O autor desse aqui é o Sérgio Miceli, saiu pela Todavia, e o Sérgio é professor titular do Departamento de Sociologia da USP. E o que é interessante, então, é que parece que ele pesquisa, de fato, esses grupos e como esses grupos culturais têm algum tipo de agência ali no pensamento. Então, acho que ele está pensando como o grupo se articula e o que mais que o grupo é capaz de articular. Parece um livro bastante interessante também. Eu sempre acho um pouco atraente essas histórias de grupos artísticos, assim, momentos em que as coisas aconteceram. Eu acho que esse aqui pode ser um livro bem interessante nesse aspecto. Bom, fora esses 4 livros mais sobre o período e sobre a semana, eu recebi também 3 livros de pessoas envolvidas no modernismo, né, de autores do período. Um que eu tô bastante empolgada, que eu já queria ler há bastante tempo, é o Parque Industrial do Apagul. Fiquei bastante feliz com esse relançamento. Se eu não me engano, é um livro de 33, isso mesmo, publicado pela primeira vez em 33. Parque Industrial é um marco, porque ele fala bastante sobre os operários, a vida dos operários, dos trabalhadores do bairro paulistano no Brás. Então uma visão um pouco diferente também do que a semana nos mostrava tipicamente, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal para da autobiografia da Pagou, como é que chama mesmo? Paixão Pagou. Eu vou deixar linkado aqui também, caso alguém tenha interesse, e essa aqui provavelmente é uma das minhas próximas leituras. E eu recebi também 2 livros do Oswald de Andrade, talvez um dos nomes mais conhecidos, eu diria. Um autor paulista, nasceu em 1890 e faleceu em 1954, participou da semana e um dos nomes mais mencionados do modernismo. Eu recebi então, li muito pouco dele, admito, eu li um pouco da poesia, mas uma coisa meio esparsa. Eu recebi o Serafim Ponte Grande, que é um romance, uma espécie de romance. Ele é um desses livros com vários formatos, ele é uma espécie de colagem, aparentemente, que vai situada entre a ficção, as anotações, as memórias, a sátira e a poesia. E, enfim, tipo de coisa que eu gosto normalmente, então tô curiosa com esse. E saiu também os diários do Oswald, de um período específico, deixa eu confirmar aqui, são os diários que ele escreveu entre 1948 e 1954, que é o ano que ele faleceu, né? Então, tá aqui, livro gordinho, me contem caso alguém já tenha lido. E bom, pessoal, por enquanto é isso que temos sobre 1922 e o modernismo, enfim, esse momento aí. Mas eu tenho certeza que nós veremos muitos lançamentos ainda sobre esse período esse ano, então, enfim, é um ano bastante produtivo para isso. Bom, o segundo bloco desse vídeo, então, são os clubes de assinatura. Eu não assino nenhum clube porque eu já tenho muitos livros não lidos em casa e eu recebo muitos livros com frequência. Mas eu acho a ideia muito interessante, principalmente para pessoas que estão nesse momento de começar a ler mais frequentemente e ainda precisam desse tipo de orientação e tal. Então eu acho um trabalho muito legal e muito importante que esses clubes de assinatura estão fazendo. E a gente tem o lançamento de 2 clubes por agora, e eu recebi
caixinhas iniciais desses dois clubes, então eu queria compartilhar com vocês porque pode ser que seja do interesse do perfil de vocês. O primeiro que chegou aqui, se eu não me engano, foi o Amora, não lembro mais, mas enfim, vamos falar sobre o Amora antes de qualquer forma. O Amora, então, é um clube de assinatura voltado para a literatura de mulheres e de escrita de autoras. Então, a Amora vai ter um kit mensal com o livro escolhido pela curadoria, alguns brindes e surpresas. O livro que eles mandaram, então, nessa caixinha inaugural, nessa caixinha de divulgação, foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, eu já li, já falei sobre ele aqui no canal, então essa cópia aqui vai para novos donos. Costumo doar livros que eu não mantenho aqui na minha coleção para a biblioteca de uma escola e acho que esse aqui vai ser uma ótima companhia para eles, eu acho que é um livro bem interessante. E eu achei uma ótima escolha porque eu acho que é aquele tipo de livro que funciona para muita gente, assim, então fiquei feliz com a escolha deles. Eles mandaram também nessa primeira caixinha uma camiseta muito fofa e eles mandaram também um panfletinho, uma cadernetinha com um conto. Então, um conto inédito. Esse aqui é O Coração Indivisível, do Daniele Carazai. E eu achei a ideia muito legal. Então, muito obrigada, pessoal da Amora. Muito sucesso para vocês, porque é um projeto bem legal. E eu recebi também, então, o segundo clube de assinatura que eu recebi esse mês também é um clube, mas não só. É uma parceria entre a Editora Fósforo e a Luna Parque, para fazer um clube de assinatura de poesia. Então eles todo mês vão trazer traduções, livros inéditos de autores brasileiros, obras reunidas e resgate de livros esquecidos. E além do clube de assinatura, esse livro também vai ser vendido em livrarias e tudo mais. A vantagem para quem assina é que além do livro do mês, a pessoa que assina recebe uma plaquetinha, que é um livrinho um pouco menor, de poemas também. E essa plaquetinha então não vai estar à venda para o público maior, é exclusivo para os assinantes. Então o que eu recebi para esse primeiro mês? Veio os poemas reunidos da Miriam Alves. Miriam Alves é uma poeta brasileira, nasceu em 1952 em São Paulo e parece que tem uma produção bastante extensa já. Então achei muito legal fazer os poemas reunidos, tá vendo? Ficou um livro gordinho. E a plaquetinha que veio foi As Três Marias no Túmulo de Jan van Eyck, do Marcelo Ariel. E eu achei a edição dessa plaqueta muito bonitinha. Ficou bem legal essa ilustração na capa e tal. E enfim, achei uma ótima ideia também, muito legal para movimentar um pouco a parte de poesia do mercado. Então, dois projetos bem interessantes e longa vida aos dois. Bom, agora a gente vai então para a pilha de literatura de ficção, tem um pouquinho de poesia também, e é de longe a maior pilha do vídeo de hoje. Vamos começar então. Não tá em ordem nenhuma, tá, gente? O primeiro que tá aqui é o Piranesi, da Susanna Clark. Saiu pela Morro Branco com tradução da Essi Regina Candiani. Já li esse livro, estou escrevendo uma resenha sobre ele para o jornal Rascunho, então daqui a pouco a gente conversa mais sobre ele. Mas bem interessante, um livro de fantasia, mas uma fantasia bem diferente dessa que a gente espera, com personagens, com fadas e, sei lá, esses seres todos. É uma fantasia bem mais discreta e curiosa e cuidadosa, assim, sutil. E, enfim, é um livro bem interessante. Do pessoal da Todavia, eu recebi Os Órgãos dos Sentidos, do Adam L. Sachs. Esse aqui é aquele tipo de livro que eu acho que tem muita coisa para ser legal, mas é de um autor americano e às vezes eu acho que autores americanos tendem a colocar essas coisas que têm potencial de serem muito legais numa caixinha muito fechada. Veremos, estou um pouco intrigada. A tradução do livro é do Roberto Tadei. E vou ler um trechinho da sinopse para vocês. Em 1666, um astrônomo lança uma previsão que nenhum de seus pares no mundo científico fez. Exatamente ao meio-dia de 30 de junho daquele ano, um eclipse solar deixaria a Europa em total escuridão por não mais do que 4 segundos.
Há rumores de que o astrônomo estaria utilizando o maior telescópio já construído, de que seria capaz de enxergar, pois teve os olhos arrancados em circunstâncias misteriosas. Seria ele um louco? Ou, apesar da cegueira, um visionário? E daí, enfim, a história parte disso. Tem uma frase aqui da sinopse que me pegou, que é herdeiro de Thomas Bernhard e Franz Kafka. Enfim, estou ao mesmo tempo intrigada e com o pezinho atrás. Alguém, por favor, se já tenha lido, avisa o que vocês acharam nos comentários. Recebi do pessoal da DBA o Entes Queridos, da Vera Giaconi. A Vera é de Montevidéu, mas mora em Buenos Aires, nasceu em 1974. E esse aqui é um livro de contos. A tradução é do Bruno Kubalcini Matos. E ele vai abordar um pouco histórias familiares. Disputas familiares permeiam as tramas de 10 narrativas dolorosas que escancaram sentimentos ambíguos, complexos e confusos que marcam as relações entre parentes. Bem intrigada com esse daqui. Bom, uma coisa que eu achei num sebo, que eu não sabia que tinha tradução para o português, mas é um livro que eu li em alemão e eu gosto bastante, é O Grande Hotel, da Vicky Baum. Isso aqui saiu por essa coleçãozinha da Abril Cultural, que eu acho uma graça. E a tradução, vamos ver se achamos a tradução, Lavínia Viotti. Saiu em 1980, tô curiosa para ver como que ficou. Um livro que chegou aqui, que tem muita gente falando sobre ele agora, é o Poemas Humanos do César Valerro. Por favor, podem julgar meu espanhol à vontade, porque meu espanhol não existe. Publicado pela editora 34, com tradução do Fabrício Corsaletti e do Gustavo Pacheco. Esse aqui, então, é um poeta peruano. Nasceu em 1892 e faleceu em 1938. E é muito conhecido pela crítica como um dos grandes poetas latino-americanos. Eu assumo que eu não sabia muito sobre ele, mas foi interessante ver que esse lançamento veio acompanhado, né, de muitos comentários, inclusive a capa da 451 eu acho que foi pra ele esse mês. Então, tô curiosa para conhecer mais e sanar este problema, aparentemente, na minha formação. O pessoal da Antofágica me mandou O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. A tradução é do Lucas Simone. E eu fiquei bem intrigada, porque esse aqui é um texto relativamente curto, né? E eles fizeram uma letra bem grande, muitas ilustrações, então a gente... eles conseguiram estender bastante, né, o livro para ficar com esse tamanhozinho. Eu já li esse livro, o texto, né? Não essa edição, mas eu já li esse texto e eu admito que eu não lembro muito. Então talvez esteja na hora de reler, não é? Bom, outro livro que eu recebi aqui é O Caráter, romance de pai e filho. Quem lançou esse aqui é o pessoal da Rua do Sabão. O autor é o Ferdinand Borvik. Vou chutar isso com todo o meu holandês. Quem traduziu foi o querido Daniel Dago. E como, né, o próprio subtítulo já diz, é um romance que vai explorar então a relação entre pai e filho, um tema bastante frequente na literatura. Estou curiosa, estou achando muito legal esses lançamentos da Rua do Sabão, que estão publicando em vários lugares, né? Então aqui literatura holandesa e temos também literatura norueguesa pela Rua do Sabão. Eu Continuem Dizendo Seus Nomes, do Simon Stranger. Esse aqui, então, é um livro sobre o período de ocupação nazista na Noruega. E parece que o autor fez um trabalho bastante importante de pesquisa histórica antes de escrever o romance. E tô bem intrigada. O Simon nasceu em 1776. E parece ser um livro, um tema bem interessante. O pessoal da Companhia das Letras me mandou o Uma Rosa Só, da Muriel Barbery. É a mesma escritora do Elegância do Ouriço, um livro muito amado por aí. Eu não gostei muito do livro do Elegância do Ouriço. A tradução é da Rosa Freire da Aguiar. E é um livro sobre uma mulher que vai para o Japão receber uma herança. Então o pai dela deixou uma herança, ela não conhecia, não tinha muito contato com o pai. E a viagem vai revelar bastante sobre o pai, sobre ela mesma, por aí vai. É um livro bem curtinho e talvez seja um momento para dar outra chance. Eu até gostei da escrita da Muriel Barbery. Eu não gostei muito do encaminhamento, do enredo, da Elegância do Ouriço. Então vamos ver o que eu acho desse.
O pessoal da Dublinense me mandou 2 livros esse mês, o outro já tá ali em seguida. O primeiro foi o Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Orriols. Esse aqui é uma escritora catalã, ela vive em Barcelona. Esse aqui parece um livro bem curioso. Vou ler um trechinho da sinopse para vocês. Bebês recém-nascidos, uma barreira de corais, conversas com plantas. É com essas cenas singelas que Orriols contraria as narrativas de sofrimento e superação do luto e se utiliza da metáfora botânica para aprender com a natureza a habilidade cíclica dos recomeços. Parece interessante. Eu li recentemente uma escritora espanhola que a Instante publicou e gostei bastante, então estou curiosa. Conheço muito pouco literatura espanhola. Bom, o outro livro que o pessoal da Dublinense me mandou é de um escritor brasileiro, um escritor nacional, que é o 5 ou 6 Dias, do Dainichi Housing Mizoguchi. O Dainichi, espero que eu esteja falando seu nome certo, inclusive, nasceu em Porto Alegre em 1981 e esse livro tá com vários blurbs bastante impactantes e me parece ser um livro desse período que as pessoas estão terminando a faculdade, esse momento de começo dessa vida de trabalhar e tal, quando esse roteiro, né, escola, faculdade meio que acaba. E, enfim, veremos. Não conheço nada dele ainda. O pessoal da Companhia das Letras me mandou o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eles estavam comemorando, né, que o livro venceu o Jabuti, e muito gentilmente mandaram uma versão autografada, então muito obrigada. Estou bem curiosa e tive indicações de pessoas próximas que gostaram muito do livro, então veremos o que é. Uma compra agora, no fim do ano passado teve uma promoção na Livraria da Vila e eu comprei algumas coisas que vão aparecer aí ao longo do vídeo. Um deles foi Os Amnésicos, História de uma Família Europeia, da Geraldine Schwartz. A Geraldine Schwartz nasceu em Estrasburgo em 1974 e ela mora em Berlim. Se eu não me engano, ela nasceu... Estrasburgo na época... acho que já era França. Enfim, aquele meio ali, né, entre França e Alemanha, que já foi os dois em diversos momentos. E aqui então ela vai falar um pouco sobre essa coisa de lidar com esses passados nazistas e passados de guerra. É um tema que me interessa bastante e tá aqui bastante explorado, né, na literatura. O pessoal da Globo Livros me mandou, Globo Biblioteca Azul, me mandou o livro novo do Walter Ugumãe, que é o As Doenças do Brasil, com prefácio da Conceição Evaristo. Nesse livro ele vai então olhar para o Brasil e ele vai olhar para os povos originários, né? Então, Honra e Meio da Noite fogem mata dentro. Eles tentam escapar da Fúria Branca, que extermina todos aqueles que não conseguem escravizar. A chegada do branco, jogada de boa fé no primeiro instante, produz toda sorte de pestes e bestialidades. Pessoal, me avisem caso vocês já tenham lido o que vocês acharam. Ano passado eu tentei ler um pouco de Walter Ugumãe e não curti mais tanto quanto eu costumava gostar, então eu não sei se esse livro é pra mim, então caso já tenham lido, comentem, por favor. Bom, mais um lançamento da Antofágica, uma edição nova do Cândido, do Voltaire. A tradução é a da Carolina Salvatici. Eu tô uma negação com os nomes hoje, né? Esse aqui é um dos clássicos que eu não li ainda, mas estou com bastante vontade de ler, porque tem uma coisa ali de humor, né, de cômico dentro do livro, e estou curiosa para saber mais. Também um livro de sebo, tá aqui O Sonho Mais Doce, da Doris Lessing. Doris Lessing é uma escritora que eu tô querendo conhecer mais, eu não li Doris Lessing ainda. Ela nasceu na antiga Pérsia em 1919, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura também. E essa história aqui começa com jovens de origens e filosofias diversas que se refugiam no casarão confortável de Hampstead, bairro chique londrino, para usufruir da comida fresca, da comida farta e do ambiente liberal que Frances Lennox, espécie de mãe substituta, propicia. Parece um começo bem promissor.
indo para a última parte da minha pilha de literatura e ficção, a gente tem aqui uma outra compra que foi muito indicada por vocês, que é o Kentucky, da Samantha Schweblin, saiu pela editora Fósforo com tradução da Lívia de Orsova, uma escritora argentina que faz, eu acho que tem uma pegada meio Black Mirror, distopia. O que aconteceria se fosse permitido às pessoas entrar na casa de desconhecidos e circular livremente por meio de um dispositivo tão adorável quanto um robô de pelúcia. Tá aqui então, curiosa, eu achei a capa bem bonita. Esse dezembro também eu tinha um vale, um voucher de promoção da Companhia das Letras e comprei algumas coisas, então elas vão aparecer aqui agora, começando com Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse aqui então é um livro de memórias sobre um relacionamento abusivo que a Carmen Maria Machado experienciou. A tradução, deixa eu ver aqui, é da Ana Guadalupe, então é um livro mais de memórias mesmo. E pelo que eu li sobre o livro, ele foi bastante exaltado, bastante bem comentado, justamente por abordar essa questão do relacionamento abusivo a partir de um viés LGBT, aparentemente não tão comum ver coisa por esse viés. Estou bem curiosa, acho que é o tipo de literatura mais pesada, né, mas enfim, sobre Deus. Temos essa edição nova de Mestres Antigos, do Thomas Bernhard, estou bem curiosa com esse daqui. Quem traduziu foi o Sérgio Telaroli e, enfim, pelo que eu entendi, são duas personagens principalmente, uma pessoa um pouco mais nova e esse mestre, esse intelectual um pouco mais velho. E eles vão conversando, acho que sobre essas mudanças do tempo e do pensamento, pelo que eu entendi é isso. E comprei também o Quarto de Giovanni, do James Baldwin, é um escritor que eu quero conhecer já há bastante tempo, então finalmente veio. O James Baldwin nasceu em 1924 e tem uma obra bastante extensa, faleceu na França em 1987, tanto em ficção como não ficção. Começaremos por aqui. E por fim, o último livro para esta sessão do vídeo, eu tô aqui com Os Mandarins, da Simone de Beauvoir. Eu conheço muito pouco de Simone de Beauvoir, então tá aqui um dos clássicos, né, dos livros acho que mais conhecidos da obra dela. Ele foi publicado em 1954 pela primeira vez, e a narrativa apresenta a sociedade intelectual parisiense no final da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui saiu pela editora Nova Fronteira, com tradução do Hélio de Souza. E agora a gente vai fazer uma pausa pro chá. E vai para a última parte do vídeo. Então, vamos para os livros de não ficção. É uma pilha um pouquinho menor do que a de ficção, então espero que vocês ainda estejam aí comigo, que eu não esteja mais falando sozinha. Uma compra, então, foi Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, da Judith Butler. Esse aqui é um dos livros que inauguram o pensamento da Judith Butler e, enfim, faz parte da minha pesquisa e tudo mais, então, livro bem importante para mim. Tradução do Renato Aguiar, saiu pela Civilização Brasileira. Eu vou colocar os livros aqui, porque já tá tudo meio cheio. Não sei se outras pessoas que fazem vídeos concordam comigo, mas esses vídeos de livros novos são os que provocam mais bagunça. Enfim. Outra coisa que eu comprei esse ano foi 1922, Cenas de um Ano Turbulento, do Nick Rayson, com tradução da Márcia Blas, que saiu pela Astral Cultural. Esse aqui eu já li, eu falei um pouco sobre a leitura e sobre ele no meu vídeo de leituras, vou deixar o link aqui em cima, caso alguém queira saber mais, mas eu não gostei muito não. Eu achei bem superficial, bem enviesado, e enfim, inclusive vou passar essa minha edição pra frente, mas caso alguém tenha interesse em ter um panorama muito superficial e centrado ali no mundo inglês, americano, talvez seja um livro interessante. Tem algumas histórias interessantes que eu não sabia, por exemplo, Joyce e Proust se conheceram em 1922, mas disse que não foi muito interessante nem nada.
Outro livro que eu comprei nessa mesma promoção ali que eu falei pra vocês foi o 10 Dias num Hospício, da Nelly Bly, também pela Fósforo, tradução da Ana Guadalupe. Já li, já fiz vídeo, gostei muito. A escritora vai passar 10 dias num hospício meio infiltrada pra ver como que era a vida, escreveu uma reportagem. É uma reportagem que teve um impacto bastante grande na época e recomendo muito o livro, e quem quiser saber mais vou deixar o link pro vídeo aqui também. No mesmo vídeo, eu falei sobre A Trama da Vida, do Merlin Sheldrake, Como os Fungos Constroem o Mundo. Outro livro comprado na mesma promoção. A tradução é do Gilberto Stam. E, enfim, como o nome diz, é um livro de divulgação científica sobre as pesquisas sobre fungos. Ele tem uma pegada meio parecida com as pesquisas, os livros que saíram sobre árvores e plantas, do Stefano Mancuso. E também muito interessante, muito legal. Um livro que eu já estou lendo é O Que é Teatro, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Esse aqui é uma edição, acho que de 92, se eu não me engano. Isso, de 1992. Eu sei, esses textos são super introdutórios, mas às vezes a gente precisa de uma coisa super introdutória para entrar num tema. E foi o que aconteceu aqui, então tá legal por enquanto. Aqui eu tenho outra compra que é o No Modernism Without Lesbians. Não há modernismo sem as lésbicas, da Diana Sohrami. A Diana Sohrami é uma pesquisadora, já escreveu bastante coisa até. E aqui é uma pesquisa sobre como algumas lésbicas tiveram uma figura bastante central no modernismo. Aqui acho que a gente está pensando no modernismo mais europeu, porque a gente tem a Sylvia Beach, que é a editora e dona da Shakespeare Company, a gente tem a Gertrude Stein, e eu tô bem curiosa, então, para descobrir os outros nomes das outras pessoas ali que ela vai falar. Não são necessariamente escritores, são mais agentes culturais desse mundo, né, que estão atuando ali de diversas formas, parece bem interessante. O pessoal da Todavia me mandou o Diderot e a Arte de Pensar Livremente, do Andrew S. Curran. Esse aqui é um estudo sobre o Diderot, então assumo que não conheço muito sobre ele e acho que pode ser um livro interessante. Outra compra, um pouco inusitada, mas acho que curiosa, é A Matemática Política, da Chiara Valerio. Esse livro foi traduzido pelo Vinícius Nicastro Nesco e publicado pela ENE. E a Chiara é escritora, editora e doutora em cálculo das probabilidades pela Universidade de Nápoles. Acho bem interessante, acho legal a gente pensar nesses aspectos também. Então, um pouco inusitado, mas é um livro bem curtinho também. O pessoal da Planeta, o selo Crítica, me mandou As Costureiras de Auschwitz, a verdadeira história das mulheres que costuravam para sobreviver, um livro da Lucy Edington, que é uma escritora inglesa, isso, nasceu em 1970 no Reino Unido. Ela é escritora, historiadora e especialista em moda. E ela vai contar aqui a história de um grupo de jovens que costurava para as famílias nazistas num campo de concentração. Elas eram judias, então, enfim, uma história bem interessante, né? Tem várias histórias disso, tem um filme sobre um grupo de judeus que falsificavam moeda para os nazistas também e tal. Então é tudo muito louco, né? Bom, a Ju Sport veio me visitar, que exagero, ela veio pra Curitiba e a gente saiu junto. E ela então me deu um livro que é o retrato de um casamento do Nigel Nicholson, e eu tô achando muito interessante como essa história tá chegando pra mim em vários jeitos. O Nigel Nicholson é filho da Vita Sackville West. E a Vita Sackville West e o marido dela tinham um casamento aberto e se relacionaram com várias pessoas. E a Vita tinha uma relação romântica com a Virginia Woolf. Eu comprei faz pouco tempo, eu acho que eu mostrei no último vídeo de livros novos, um livro que mostra a troca de cartas entre elas, e daí a Ju me deu logo depois esse livro aqui. Então, bem interessante. Parece que aqui a gente tem parte desse livro constituído de um texto da própria Vita, e depois o filho ainda acrescenta coisas também. Chegando no fim, pessoal,
Aqui tá o catálogo da exposição dos Gênios, Os Segredos. Então a exposição tá no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, a mesma exposição que estava em São Paulo também. E, enfim, achei que era um bom momento e era um catálogo legal para se ter em casa. Fiquei bastante feliz. Aliás, curitibanos ou pessoas que estão em Curitiba, caso não tenham ido, eu acho que é uma exposição que vale bastante a pena. Ainda na promoção da Companhia das Letras, comprei o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist, a mesma escritora da Origem do Mundo, um quadrinho que eu gostei muito, e aqui ela vai fazer um quadrinho sobre a Rosa Luxemburgo. O amor nos tempos do capitalismo tardio, ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Gostei muito do livro dela, então estou bem curiosa para ler esse daqui. Foi traduzido do sueco pela Christine Lee Garrubo. Últimos 2 livros, pessoal. O pessoal da Fósforo me mandou As Raízes do Romantismo, do Isaia Berlin, tradução da Isa Maralando. E esse aqui, então, é um livro sobre o romantismo, o movimento, né? O Isaia Berlin nasceu em 1909 em Riga e foi professor em Oxford de Teoria Política e Social. Então aqui ele vai procurar, né, pensar sobre o começo do romantismo. Acho que o romantismo é um movimento que tem suas semelhanças, mas tem muitas diferenças também de suas manifestações ao redor do mundo. Então, bem interessante. Esse livro teria sido perfeito para o meu mestrado, inclusive. Mas, enfim, sempre acontece isso. E o último foi uma descoberta de sebo, que é o Alternate Worlds, The Illustrated History of Science Fiction. Então o livro está um pouco velhinho, mas uma história ilustrada da ficção científica do James Gunn. Tá aqui. E, enfim, veremos o que temos para descobrir neste livro. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido alguma dessas muitas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Se vocês estão curiosos com algum livro específico, me avisem também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!